Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Então, quando nós estamos numa jornada de conhecer a Deus, nós estamos procurando ler a Bíblia todos os dias, estamos procurando ter uma vida de oração, mas tem uma coisa que pode nos distrair e pode nos fazer desistir, e essa coisa é o pecado. E essa noite eu queria falar um pouco sobre isso, para nós entendermos um pouco mais o que é o pecado. Nós temos que voltar um pouco na história, lá no começo de todas as coisas, quando Deus criou a humanidade, criou Adão e Eva. Eles viviam no jardim e lá não existia pecado, lá a comunhão com Deus era plena. Então Deus descia no jardim a um certo momento do dia e eles tinham um relacionamento real com Deus. Só que Deus, ele deu uma liberdade para eles. Ele colocou uma árvore no meio do jardim e disse para eles: vocês só não comam desse fruto. Mas lá, algum dia, eles foram enganados pelo diabo e eles acabaram comendo daquele fruto. E a partir dali, o pecado entrou na humanidade. E dali em diante, o homem que tinha sido feito à imagem de Deus, ele teve essa imagem deformada, e isso passou para todos nós. Nós, por natureza, nós já somos pecadores. E por isso nós precisamos da graça e da misericórdia de Jesus que nos alcance e nós sejamos transformados e o nosso relacionamento com Deus seja reatado. Lá em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 3, versículo 23, vamos ler na tela todo mundo junto aqui, diz assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Isso é uma grande verdade que nós temos que entender. Todos nós pecamos, todos nós fazemos parte de um time que precisa da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Vocês entendem isso? Amém? Mas como é que nós resolvemos esse problema? Tá bem, eu sou pecador, eu cometo erros, eu cometo pecados, e tu certamente sabe de alguns erros e pecados que tu tem cometido nos últimos dias. É como se nós estivéssemos caminhando pela rua e de repente a gente caiu num poço escuro e a gente não consegue sair dali. A gente tenta chamar alguém, mas ninguém atende a nossa voz. A gente tenta subir, tenta escalar aquele poço, mas não tem como. E nesse momento Deus envia seu Filho, e Jesus, ele vem, estende a mão e nos tira desse poço. Tudo o que nós precisamos para viver uma vida como Deus quer, Jesus, ele já realizou na cruz. Nós não vamos fazer nada que vai nos fazer merecedor do perdão. Não adianta correr uma maratona e agora Jesus vai me perdoar. Não adianta fazer 60 dias de jejum que Jesus vai me perdoar. Não, porque o perdão já foi conquistado por todos nós. O que nos cabe é reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos pecados, nos arrependermos, e assim nós vamos começar a ser transformados por Deus. E o grande problema do pecado é que ele nos afasta de Deus. Vocês perceberam isso? Lá quando Adão e Eva, eles pecaram, a presença de Deus já não desceu mais no jardim. A partir dali, a forma de relacionamento com Deus mudou totalmente. Os tempos foram passando, Deus escolhia algumas pessoas para falar, escolheu Abraão, Moisés, Davi, Salomão. Só que chegou o momento em que Jesus, ele veio cumprir o que o Pai havia ordenado. E a partir do momento em que ele morre na cruz, todos nós temos livre acesso à presença de Deus, pelo sacrifício de Cristo por nós. E nisso nós vemos o grande amor de Deus por todos nós. O versículo mais conhecido da Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Deus nos amou entregando o seu Filho, e Jesus nos amou entregando a sua própria vida. E uma boa notícia que eu tenho para ti essa noite é que tu é amado por Deus, e nada muda isso. Vocês se sentem felizes com isso? Me contagiou essa alegria. Vocês se sentem felizes com isso? Graças a Deus. Todos nós devemos ter essa consciência que Deus, ele nos ama,
E isso é uma das maiores verdades que nós podemos viver, o amor de Deus pelas nossas vidas. No momento em que, por uma decisão, o homem decidiu viver afastado de Deus, Deus ele solucionou esse problema com seu Filho, para que nós pudéssemos ser resgatados e novamente viver um relacionamento com Ele. E esse relacionamento está liberado para todos nós. Esse relacionamento está liberado para quando nós acordarmos e podermos falar diretamente com Deus, não precisarmos de alguém que vai nos levar até a presença dEle, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nós temos livre acesso à presença do Pai. Romanos capítulo 5, versículo 8, fala um pouco sobre isso, que diz assim: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama, Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. O amor de Deus foi demonstrado por nós quando Ele enviou o seu Filho, como eu já disse alguns momentos atrás. E na nossa jornada conhecendo a Deus, como eu disse no começo, existe esse problema que nos distrai, que às vezes pode nos fazer desistir, que é o pecado. E eu gostaria que tu pensasse um pouco nesse momento, pelo menos nos últimos dias, quais têm sido os problemas que têm te afastado de Deus. Se tem sido uma atitude, se tem sido um relacionamento, se tem sido uma atividade que tu tem feito nos últimos dias, e isso, tu sabe, a tua consciência te mostra que isso não agrada a Deus. Eu gostaria que tu pensasse um pouco sobre isso nesse momento. Ano passado eu tomei uma decisão na minha vida de tirar algo que quebrava o meu relacionamento com Deus. Para alguns pode ser uma baita bobagem, mas para mim, o meu time de futebol acabava comigo. Quem é apaixonado por o time aí? Que bom, vocês não têm esse problema então, né? O Esdras mentiu ali, porque ele não levantou a mão dele. Então ninguém vai me entender, mas eu vou falar igual. Mas cara, torcer por um time de futebol, com todo respeito, é a pior coisa que tu pode fazer na vida. Eu particularmente, o cara espera lá o campeonato, esse ano o time tá bom, esse ano vai... Aí demora 6, 7 meses para chegar, ser eliminado. Meu Deus do céu, ano passado eu cansei disso, foi uma grande decepção, um 5-0, humilhação total, e a partir daquele dia eu pensei assim, cara, eu não vou mais assistir essas coisas, parei de seguir todo mundo no Instagram, seguia jogador, ficava olhando notícia, e hoje na quarentena eu ia estar doido, porque o cara fica em abstinência, o cara é viciado, é que nem drogas eu acho. O cara fica olhando vídeo na internet, fica olhando vídeo antigo, fica olhando bastidores, fica olhando notícia da contratação, não sei do que. Eu ia estar doido já, mas graças a Deus eu fui liberto e esse é meu testemunho, amém? Mas são coisas que... Isso era algo que me afastava de Deus. Depois de uma eliminação, eu ficava mal, ficava decepcionado, não lia a Bíblia, não orava, porque eu era intimamente ligado, sentimentalmente, desde criança, a isso. Graças a Deus eu vi meu time ser campeão, diferente dos outros que nasceram mais para cá do adversário, acabaram não vendo, mas graças a Deus, tomara que não chegue, Esdras, mas Wesley também, nunca viram o time deles, mas eu tive essa bênção na minha vida, né? Antes de parar. Mas eu larguei, guris, eu não dou bola mais para isso, viu? Isso aqui não me atinge mais. Vocês podem perceber, eu estou liberto. E o grande momento da minha vida que eu percebi que isso não prestava mesmo, com todo respeito, se quer continuar, continua, não dá nada. Mas eu estava numa padaria assim, e tinha uma mesa com 3 senhores, e eles estavam batendo boca. Porque o Renato tem que fazer tal coisa, ele não escala o fulano, o presidente, eu não sei o que faz com tanto dinheiro, se eu fosse o presidente eu comprava tal. Eu olhei assim, cara, essa conversa não vai levar a nada. Nenhum desses aí vai ser treinador do time, nenhum deles vai ser presidente em nenhum momento da vida. E eles estão se estressando, eles estão brigando, e eu pensei assim, eu não quero ser um velho assim. Para mim chega, parei aqui. E aí eu parei de seguir todo mundo, parei de acompanhar, comecei a orar, porque não é fácil. Tem jogo, não vou ver. Aí tu vai te livrando daquele mal.
Mas eu acredito que na tua vida existe algo que também te afasta de Deus. Talvez não seja o futebol, pode ser um jogo, pode ser a pornografia, a masturbação, o homossexualismo e tantos outros pecados que estão abertos para que nós possamos cometer. E o convite dessa noite é para que nós possamos provar da realidade de Deus nas nossas vidas. Quando Jesus ele se sacrificou na cruz, ele liberou o Espírito Santo sobre nós. Quando nós cremos que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos a habitação de Deus. E quem vem habitar em nós é o Espírito Santo. E de uma forma prática, nós vivemos uma luta contra o pecado. Dificilmente, acho que é impossível, nós nunca vamos santificar os nossos sentimentos. Não tem como fazer isso. Nós sempre estaremos lutando, sempre estaremos uma luta constante, dia após dia, para que nós possamos vencer os pecados e viver segundo a vontade de Deus. E eu te dou uma dica: quando tu estiver lutando contra um pecado, quando tu estiver naquela decisão, eu vou ou eu não vou, dá uma respirada e clama que o Espírito Santo possa te ajudar nesse momento. E prove por ti mesmo como o Senhor Deus é bom. Viver em santidade é uma decisão nossa, pessoal. Eu não posso decidir isso por ti. É uma decisão individual que cada um de nós deve ter. Nós não somos obrigados a fazer nada. Nós não somos obrigados a viver em santidade, mas nós não somos obrigados a viver escravizados pelo pecado. E um dos convites que eu te faço essa noite é para que nós venhamos a deixar para trás coisas que nos afastam de Deus, para que nós possamos viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Porque desde o início, a ideia é que Deus criava alguém para se relacionar. E a única coisa que nos afasta desse relacionamento é o pecado. Vocês entendem isso? Amém? Uma coisa que eu penso muito é sobre nós sermos representantes de Jesus, representantes de uma igreja. Quando tu pensa em um cristão, o que tu espera dele? Espera que ele seja um cara correto, espera que ele seja um exemplo, que ele não cometa erros, que ele seja, às vezes, até um cara perfeito, mas isso tu nunca vai encontrar, na verdade. E nós, como representantes de Cristo, esse dia eu vi uma camiseta, achei legal. Diz assim, não queime o filme de Jesus. Já tem muita gente fazendo isso. E isso, infelizmente, é uma grande verdade. Quando nós somos representantes de Cristo e com pecados, com erros, com irresponsabilidade, nós queimamos o filme de Jesus, isso é um grande... Porque através das nossas atitudes nós podemos estar afastando pessoas de Deus. Se nós não somos bons exemplos, é melhor nem falar que é crente, nem falar que vem na igreja. Seja no colégio, na faculdade, no trabalho, se tu está decidido por não viver uma vida segundo a vontade de Deus, deixa quieto, não fala para ninguém que tu vem na igreja, porque nós não precisamos de mais pessoas representando mal o Evangelho. Muitas pessoas não vêm para a igreja porque veem em pessoas um mau exemplo. Pessoas que se dizem cristãs, que são fofoqueiras, pessoas que dizem que vêm na igreja, mas são mentirosas, que roubam, que fazem tantas outras coisas erradas. Quando tu pensa em um político, o que tu espera dele? Esse cara vai se eleger, ele não vai ser o quê? Corrupto. É o sonho da humanidade. Alguém que vai assumir, vai conduzir tudo sem nos roubar, sem fazer coisa errada. Mas infelizmente, muitos nos últimos dias, mesmo sem precisar, lançou o auxílio emergencial. Ei, vou ganhar 600 pila de barbada agora. Foi ou não foi assim? Conhece alguém que fez isso? Está trabalhando, está recebendo, está tudo normal, mas foi lá. Ei, que oportunidade, que bênção de Deus eu estou recebendo. Isso não são coisas que representam bem um cristão.
Existem dois pilares que nós devemos cuidar nas nossas vidas como realmente cristãos. É de vivermos em santidade e integridade. E isso nós não podemos abrir mão. Essa não pode ser, talvez eu vou ser cristão e vou viver essas duas coisas. Não, isso tem que ser prioridade, a base das nossas vidas, para que nós possamos representar bem aquele que nos conquistou na cruz. Vocês entendem isso? Quando nós estamos vivendo e podemos decidir se vamos pecar ou não, nós temos que pensar em algo. Existem prazeres de longo e de curto prazo. Para vivermos a vontade de Deus, nós temos que ser perseverantes. Não existe outra forma. Para muitos pode ser ridículo viver a vontade de Deus, pode ser ridículo abrir mão de talvez prazeres que são de curto prazo. Talvez amigos do mundo possam te dizer que você está fazendo aí, está rateando, em vez de pegar as gurias, em vez de tal. E às vezes, infelizmente, até dentro da igreja isso acontece, entre os próprios irmãos. Mas o convite dessa noite é para que nós possamos reconhecer erros e pecados, nos arrependermos deles. E se for ridículo ser cristão, se for ridículo abrir mão de pecados, eu te convido a ser a pessoa mais ridícula dessa terra, para que nós possamos ser aprovados e reconhecidos como realmente filhos de Deus que nós somos. Nesse momento eu te convido a pegar o teu celular aí, abre no bloco de notas algum lugar que tu possa escrever alguma coisa. Pega aí o celular. E quando tu abrir aí, eu quero que tu pense e escreva o que tem te afastado de Deus na tua vida. Se tu não está com teu celular, vai pensando sobre algo que tu estaria escrevendo nesse momento. Estou dando um tempo porque tem uns celulares que são meio travados, né? É horrível. Pense sobre coisas que te afastam de Deus, sejam pecados, sejam atitudes, sejam pessoas, amizades, sejam lugares que tu frequenta. Tu que já foi escrevendo, eu te convido a fechar os teus olhos e começar a falar com Jesus sobre as coisas que tu percebeu essa noite. Se for necessário abandonar alguma coisa, é um convite, não é obrigação de ninguém fazer isso. O convite ao arrependimento está sendo feito essa noite. Tu sabe o momento em que tu peca, tu sabe as coisas que te levam ao pecado, os sentimentos que te trazem esses desejos. E nós temos um bom amigo que é o Espírito Santo. Pedro ele fala que o poder de Deus nos tem dado tudo o que nós precisamos para viver uma vida agradável a Ele. O poder de Deus é o Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo está neste lugar com a mão estendida para nos tirar de um poço profundo que nós não conseguimos sair sozinhos. Nós não iremos sair sozinhos desse buraco sem o auxílio do Espírito Santo. E Ele foi liberado na cruz para todos nós. Nesse momento, faça a sua oração. O que eu podia fazer por ti, eu já fiz. Agora, o sentimento tem que ser produzido no teu coração. As palavras, elas têm que sair da tua boca. E eu te incentivo a fazer isso. Mesmo que seja baixinho, mesmo que seja em pensamento, não perca essa oportunidade. Nós temos alguns minutos para que tu possa fazer a sua oração nesse momento.